Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vou dar aqui início a este vídeo que, como tinha falado, é só dedicado ao molho de tomate. Vou partilhar com vocês o passo a passo. Quem acompanha aqui sabe que eu utilizo este meu molho de tomate para tudo que precisa de molho de tomate, não é? Na cozinha, faço para o ano inteiro, guardo, pode ser guardado numa despensa, num armário, bom, onde a gente tiver espaço para ele, só não pode estar ao sol. Do resto, assim como qualquer alimento, não é? Do resto, pronto, é assim, dá para o ano inteiro e é isso que eu vou partilhar aqui neste vídeo, a receitinha, ou seja, como eu faço, é bem simples, porque este meu molho é para, pronto, como disse, não é para tudo o que eu faço aqui na cozinha. E depois é assim, ou se faço umas almôndegas, faço de uma maneira, se é para uma pizza, é de outra, e eu depois tempero e acrescento, se tiver que acrescentar alguma coisa, na hora que estou a cozinhar. Porque eu penso muito assim, este molho dá para tudo, ou seja, se eu tiver a pôr assim muita coisa neste meu molho, até por questões de conservação, não é? Para conservar para um ano, se a gente quiser fazer molhos específicos, depois a forma como fazemos o vácuo tem que ser de maneira diferente, porque senão não é seguro. E depois, porque a gente, ao cozinhar, acrescenta, não é? Os temperos que quer, o sal que precisa e tudo mais. E então é um molho assim, mais básico. Não faço só com o tomate, que poderia fazê-lo e de igual forma é muito versátil. Acrescento só o que vocês já vão ver e costumam ver, não é? Que é a cebola e o alho e o manjericão, pronto, essas coisas, mas que é um molho assim muito, dá para tudo, para o que a gente quiser fazer que leve molhinho de tomate. Bom, é isso então, vamos lá, já tenho ali o tomate, olhem, está ali o tomate todo, vou começar a lavar. E é isso, a ver se isto rende. Voltei a comprar 3 cestos, mas como disse, não é, agora o molho não é todo para mim, é também para a minha patroa. Pronto, vamos lá então, espero que gostem e para quem quiser fazer aí molhinho de tomate, não é assim nada do outro mundo, é mesmo uma coisa muito simples, é só seguir alguns passos, não é, para a gente ter o nosso molhinho de tomate garantido em perfeitas condições. Bom, e aqui eu tenho então o tomate, um cesto, coloquei água, vou colocar um bocadinho assim de bicarbonato de sódio só para lavar. Não, quem não quiser colocar, tudo bem, eu coloco assim um bocado, olha, depois dou bem assim com as mãos, passamos bem. Daqui, eu ainda vou mexer melhor, não é isto só, pronto, para o tomate ficar assim lavadinho. Aquele que a gente vir que tem algum restinho de terra, uma folha seca, alguma coisa, passamos um paninho, assim pronto, estão a ver? Eu vou mexer muito bem, depois vou passando para ali, para a água, vou fazer aqui, que é para não demorar assim muito tempo aqui neste vídeo, olha. Estão a ver? Passamos assim, estes estão limpinhos, para ali, para a água já limpa, pronto. Dali já passo para começar a partir. Faço isto. Depois naquela água limpa, coloco outro cesto daqui, não é? Que ainda estão por passar na água e passo para este lado. Aproveito sempre a água limpa para a primeira passagem dos tomates. Ou seja, a primeira lavagem.
Bom, e agora com o tomate todo lavadinho, todo este, né? Que ainda tem ali mais um cesto e meio e um quarto, digamos. O que a gente começa por fazer, não é? Já tenho aqui fazemos isto, olhem. 2 cortes assim, estão a ver? E fazemos só, apertamos ligeiramente, não muito, que é porque se apertarmos assim muito, cai até a polpa, não é? Do tomate. É só o excesso de água, aquela água que quando a gente abre um tomate e ela sai logo, pronto, é isso. E cai sempre algumas pílulas, tudo bem, não é? Também sai logo algumas pílulas. E é só isto que eu faço antes de colocar na panela. Estão a ver? Pronto. Aqui já tenho a panela. Eu hoje estou a fazer aqui o molho de tomate porque o tempo está para chuva. Estão a dar assim bastante chuva para a partir do meio-dia. E então pusemos aqui as coisas, pronto, para depois não ter que andar a fugir da chuva. E então optei por pôr aqui a panela. Estou aqui sentada, não é? Neste banquinho. À medida que vou abrindo, vou já colocando aqui na panela. Aqui na panela eu não tenho nada, não tenho azeite nenhum, água, nem se coloca azeite, nem água, só o tomate, só o tomate. Este tomate, na verdade, tem muito pouca água, saiu muito bom, comprei no Fortinos, tomate Fortinos é de muita boa qualidade e o preço também estava melhor do que em qualquer lugar que a gente vê assim por aí, não é? E então aproveitei. Nem sempre vou a tempo de apanhar o tomate no Fortinos, porque principalmente quando eu venho mais tarde de Portugal, não é? No verão, mas qualquer das formas compro no outro lado e é bom, mas este do Fortinos, não sei, tem menos água. O do ano passado é que tinha mais um bocado. Também quando eu compro em Toronto, lá no lugar que já cheguei a partilhar com vocês, também não costuma ter muita água. Também costumam ser muito bons. Bom, agora já tenho aqui a panela quase cheia de tomate. Vou já acender aqui o fogão, não é? Porque o tomate agora vai, conforme vai aquecendo, vai baixando, não é? Vai largando a água e é nessa água, nesse sumo do tomate que o tomate vai cozer, não é? Porque não leva qualquer tipo de água, senão não fazeria sentido a gente abrir o tomate, porque ele larga mesmo muita, não é? E é só mesmo aquele excessozinho daquela que sai assim. Agora eu vou ligar aqui o fogão, entretanto vou colocar aqui cebola, alho e manjericão, vou colocar também um bocadinho de salsa e pronto, e é isso, não é? E é isso. Vou então ligar o fogão, ligar aqui o gás. Agora que liguei o fogão, nos primeiros minutos é importante a gente ir mexendo, convém ter, dependendo, pronto, da quantidade da panela que a gente fizer, mas é igual, seja muito ou seja pouco, a gente vai, deixa-me só baixar aqui o lume que está no máximo, assim, menos um bocadinho ao princípio, e a gente vai carregando, que é para o tomate ir largando o sumo, não é? A polpa, a água, que é pronto para não queimar. Se a gente deixar só ligar o lume, corre-se o risco, não é? E o mais certo é que começa a queimar em baixo. Fazemos assim.
o lume mais baixo um bocadinho, depois podemos pôr no médio, mas para começar, o lume mais baixo, como é muito, pronto, assim ele já vai, olha, vamos assim, e ele vai largando a água. Pronto, já dei um jeitinho, daqui a um bocado mais um bocadinho, entretanto vou descascar as cebolas e os alhos para colocar aqui e as ervas. E olhem aqui, como o tomate já baixou bastante, aqui eu ainda vou acrescentar mais um bocado de tomate, porque, pronto, como é uma quantidade assim maior, não é? Vou acrescentar mais um bocado. O mesmo que, deixem-me erguer aqui isto mais um bocadinho, o mesmo que, se vocês em casa puseram uma panela, mas ainda tem mais algum tomate assim que não coube, aguardam um bocadinho, vão mexendo e depois acrescentam, porque olhem, como veem, estava a bater em cima e já baixou bastante, não é? Pronto. Agora aqui, para esta quantidade, eu vou ter nesta panela mais ou menos 25 kg de tomate, não é? Talvez mais um bocadinho, mas é a quantidade que eu tenho aqui nesta panela. Porque isto é uma panela, eu não sei dizer o tamanho, mas é assim mesmo muito grande. O que eu vou fazer, fazemos a conta mais ou menos uma cebola por cada 5 kg. Não coloco mais do que isso, não vale a pena estar a pôr aqui cebola, porque depois, não é? A gente é suficiente para dar o gosto e lá está. E depois depende muito daquilo que a gente também vai cozinhar, não é? Mas mesmo este molhinho assim, assim como está, como eu costumo fazer, eu só aqueço no tacho. Por exemplo, para fazer uma massinha simples com molho de tomate, um esparguete com molho de tomate. Eu só aqueço, eu coloco um bocadinho de azeite no fundo de um tacho, posso pôr uns dentinhos de alho para dar ainda mais um bocadinho de sabor, uma folhinha de louro, assim, essas coisas, não é? Estava aqui a pensar se tinha mais alguma coisa. A gosto, é aquela coisa, é mesmo a gosto. Acrescento o frasco do molho de tomate e deixo refogar ali um bocadinho. Ajusto o sal e fica maravilhoso, mesmo, não é? Fica mesmo bom. Às vezes não é a quantidade daquilo que a gente lhe coloca, é saber aquilo que a gente lhe põe, não é? Porque senão fica assim, pronto. Olha, pomos umas ervinhas, queiram a gosto. Aqui eu vou colocar 5 cebolas, não vou pôr mais, como bem estão a ver, são umas cebolas médias, nem são muito grandes, nem são muito pequenas. Se forem muito grandes, coloquem menos. Assim, se for mesmo aquela cebola grande, menos, não precisa de tanto, não é muito. Olhem, assim, aqui uma rochita. Eu já faço este molho de tomate há anos mesmo. Só há uma coisa que que acrescentei que não colocava e tirei outra, mas é a mesma coisa, vai dar o sabor é o mesmo, não interfere. E é só mesmo por questões de ser mais seguro, mais nada. Nunca tive problema, mas lá está, a gente conforme vai aprendendo, não é? E vai vendo, pronto, que pode sempre melhorar aqui e ali, e é isso que eu procuro fazer. Não alterar a receita em si, não, porque é a forma como faço, não é? Porque é o que a gente gosta e muitas pessoas já partilharam comigo que fazem este molho de tomate, começaram a fazer este molho de tomate e que gostam imenso e já começaram a fazer assim também todos os anos. E eu fico contente, não é? Por saber, porque isto não tem... É só isto, não tem sabedoria nenhuma. É só mesmo isto. E quem tiver acesso, fazer menos quantidade, ir fazendo aos poucos, indo fazer panela a panela.
até pronto, para quem não tem uma maquininha, não é? Mesmo que seja manual, mas as manuais também funcionam muito bem. E quem realmente quer faz todos os anos, assim, uma manual, e quem puder uma que seja elétrica, não é? Como esta minha, é um bom investimento. Quando a gente faz um investimento para... porque utiliza mesmo, é uma coisa que faz parte, pronto. É um bom investimento. E tem máquinas assim, manuais, que são muito boas mesmo, e pronto, são mais acessíveis, que é mesmo assim. E quem quiser pode passar o molho, passa o molho e faz, pronto, o mesmo processo com o molho passado. É como quiserem, se não quiserem fazer isto é só passar o molho. Se passarem o molho, quando abrem o tomate, eu vou mostrar. Quando vamos abrir aqui o tomate, cortamos esta parte, olhem, assim. Porque senão isto depois vai azeda, sabem? Esta parte de trás do tomate, se vocês forem passar com uma varinha, com um liquidificador, cortem esta parte aqui, porque não é bom. Não é bom depois para o molho. Bom, e olhem, tenho aqui as ervinhas, tenho aqui folhas de manjericão e um bocadinho de salsa. Um bocadinho, não é preciso muita também, porque a salsa, lá está, é aquele tipo de erva que eu acrescento sempre fresca, não é? Quando numa massa, gosto de pôr um bocadinho por cima, em qualquer prato, não é, que eu faço, gosto de picar um bocadinho de salsa e colocar por cima. Ou então, se não tiver, numa massa desidratada também. Por isso, é só mesmo, olhem, um bocadinho, até porque também temos que ter cuidado com a quantidade de ervas, não é, que a gente coloca nos nossos molhos, assim, para conserva, para guardar. Agora, aqui, o manjericão, as folhas de manjericão, a gente pode colocar agora ou no fim, nos frascos, antes de enfrascar o molho, não é? No fundo dos frascos, antes de enfrascar o molho. Colocar estas folhas são grandinhas, ou duas mais pequenas. E eu pessoalmente prefiro acrescentar na hora de cozer. Se colocarem uma folha de basil, não é, de manjericão, no fundo do frasco, antes de enfrascar, convém estar lavadas e secas, completamente secas, sem qualquer água, porque faz a diferença, porque aí o molho já não vai a cozer outra vez, e aí é a diferença. Se o fizerem, se preferirem, bem secas as folhas, têm que estar lavadas e secas, não pode estar molhadas com água, não é? Pronto. Agora, vou então colocar assim, eu digo isto, pronto, cada um, claro, faz o que quer, não é? Só que a gente, ao partilhar, tem que ter responsabilidade, não é? Naquilo que está a fazer, naquilo que está a dizer, porque as pessoas, quando vão a fazer, querem que as coisas fiquem boas e devidamente, pronto, seguras e tudo mais, não é? E é uma responsabilidade que eu entendo para quem está a partilhar, não é, como faz, porque depois a pessoa que for fazer, que as coisas lhe corram bem, não é? Também, pronto. Olhem, já está aqui, o meu molho já ganhou assim bastante, olha, bastante água. Vou mostrar aqui. Olha, já mexi, já saiu a cebola, mas olhem, estão a ver? Pronto. Olhem só a quantidade que já tem aqui de água. Pronto. Eu vou agora acrescentar aqui mais um bocadinho de tomate, porque olhem, como veem, já baixou e bem, isto sentada não dá. Eu gosto muito de estar de pé a fazer as coisas, mas aqui dá-me mais jeito, senão ia ter que estar vergada, dava cabo das costas, não é? Só se estivesse na mesa é que não. O da semana passada fiz-o todo de pé, assim, parti todo de pé. Melhor de pé do que estar em má posição sentada, não é? Obrigada. Pronto. Falta aqui uma coisa. Um bocadinho de sal, que também se não o pusesse não tem qualquer problema.
O sal não é que conserva o molho, por isso eu coloco algum, sim, mas depois ajusto sempre o sal conforme aquilo que a gente vai cozinhar, não é? Pronto. E vejam bem, estão a ver? Agora é aqui que o nosso tomate vai cozer nesta própria água, não é? Dele, da polpa. Não vou acrescentar agora mais aqui, tá bom? Já está assim uma panelinha bem cheia. E pronto, e agora é deixar cozinhar bem, ferver bem. Vai diminuir bastante, mas é mesmo assim que é para depois o nosso molhinho ficar aquele molhinho mais grossinho. Pronto. Agora vou aumentar um bocadinho o lume, vamos mexendo sempre, porque agora aqui já não tem tanto perigo de pegar em baixo, mas temos que ir mexendo, não é? Depois quando ele no fim tiver a engrossar mais um bocado, aí voltamos a ter mais atenção para não queimar. E olhem aqui, passado, ora, desde que começa assim a ferver mesmo, eu não sei que horas são, penso que é, deixem-me cá ver, está 1 hora, bom, aproximadamente 1 hora e meia que teve assim, que levou este molho a chegar a este ponto. Mais ou menos, ele teve assim, desde que começa a ferver mesmo, é mais ou menos 1 hora, assim, a ferver, a ferver. No total, 1 hora e meia, mas isto para esta quantidade de tomate, não é? Vocês aí em casa, por exemplo, se fizerem 5 kg de tomate, 45 minutos, 50, aí até 1 hora também, nada mais do que isso. Aqui eu vejo que o molho de tomate está no ponto que eu gosto, porque como podem ver, já reduziu assim, a panela ficou bem cheia, que como viram, eu adicionei mais tomate, não é? Ficou pai por aqui, e olhem o que ela já reduziu, estão a ver? Pronto, assim, uma boa, não vou pôr ali a mão, claro, mas olhem, uma boa mão, sim, 4 dedos, digamos. Depois, a forma que eu vejo, se o molho está assim no ponto, não é? Que eu gosto de deixar, é assim, eu mexo, olha, mexo o molho, eu estou aqui só com uma mão, pronto, deixo levantar a fervura toda novamente, estão a ver? E já lhe custa a ganhar aquela camada de água por cima, água, entre aspas, não é do sumo, pronto, do molho, porque fica a uma certa altura que o molho está assim com uma camada, parece mesmo só água. Mas assim, neste ponto, eu não sei se dá para ver aqui na câmara, mas eu aqui já vejo assim os pedaços de tomate a vir ao de cima, olhem, estão a ver? Olha, então o molho está pronto, está prontinho, já fica numa boa consistência. Pronto, vou desligar, senão depois também fica grosso demais. Vou desligar, assim, já desliguei o lume, olhem como é que está, vê-se aqui o tomate, isto já dá assim um molho bem grossinho, com uma consistência mesmo bem grossinho, olha. Pronto, vou tapar, vou esperar que o outro também fique pronto e depois quando for a passar, não é? Vai ser todo. E olhem aqui, olha, a grande de todo está pronta, esta está quase e aqui a outra também prontinho. Veio uma chuva. Uma coisa que eu deixei de fazer e
pronto, até ao quanto sei é seguro, é os frascos. Os frascos, o que eu faço, fui buscá-los agora à máquina da louça, ponho na alta temperatura só os frascos, em alta temperatura, eu nem ponho pastilha da louça. Olhem, está a treboar tanto. Mas pronto, eu nem ponho pastilha da louça, dá certo, não tenho tido assim problema. E já vi muitas pessoas que o fazem e pronto, pessoas onde vejo assim que é fiável, sabem, então deixei de o fazer. Eu antes sempre punha na panela com a água, mas agora não, só quando é pequenas mesmo quantidades é que ponho a panela com a água e pronto. E aqui, enquanto ficam à espera para colocar o molho, sempre tapadinho tudo para não haver risco de entrar nada, pronto, essas coisas. Aqui as tampinhas, olhem, aqui no caso ponho estas que é as que entram em contacto com o molho, as outras de fora não, vocês as tampas que quiserem, é convém fervê-las ou escaldá-las mesmo. Esta água estava assim a ferver, e então escaldo assim bem as tampas e depois ponho-as a secar num paninho. Bom, já tenho aqui a maquininha, eu estive a esperar um bocado, que estava a treboar assim mesmo muito, e não fosse às vezes até, sei lá, queimar a máquina, pronto, ainda está um bocado. Mas bom, tenho aqui a máquina, esta máquina é elétrica, não é? Vocês que estão aqui há mais tempo já conhecem. Esta máquina separa as píbedas e as peles e pronto. O mesmo eu fazia com o Passivit, não é? Que eu vou fazer um bocado para mostrar a quem nunca fez, pronto, que pode-se fazer em casa. Até quando fazem pouca quantidade, faz-se tão bem, não é? Quando vão tendo tomates e vão fazendo o molho, se fizermos isso com o Passivit e não ralarmos só, fica diferente, fica um molho assim, é diferente. A minha maneira de ver, fica melhor, fica um molho assim, pronto, diferente. Uma coisa que eu faço aqui é que eu passo também aqui as pelzinhas, não é? 2 vezes. Bom, eu vou, deixem-me cá ver que não me caia aqui para o molho, assim. Antes de terminar no caso aqui cada panela, não é? Tenho aqui esta, já está cheia. O que foi para aqui, passo novamente as peles, porque ainda sai assim bastante, não é? Olha. Bom, o que eu falo, não é? O que eu chamo de Passivit é esta peça aqui, olhem. A minha é em inox, existe também em plástico e onde tem os ralozinhos, não é? Pronto. Esta bacia aqui não apoia bem, convém ser numa bacia que apoie para não estar assim a segurar, a cansar tanto. Mas é aqui nisto que eu fazia, ou seja, que passava o molho de tomate todo. Passava todo aqui e fazia assim. Também, na altura, eu fazia 2 bushels, 2 cestos de tomate. Fazia um num dia, outro no outro, não é? Que assim, pronto, ficava mais, não era tanto, porque é mais demorado a passar aqui. Mas era aqui exatamente que eu passava o meu molhinho de tomate. Isto é muito bom, até para o tipo de molhos, é muito bom para fazer também, assim, para coisas mais pequenas, alguma coisinha que a gente queira passar, isto é muito bom.
Olhem, assim. E depois, olhem, é só fazer isto. Como eu disse, tem que ser numa que apoie, senão estou assim com a mão e aqui com esta que apoie, senão, pronto, não dá jeito. Mas como é só mesmo para mostrar, olhem. Acho que o coisinho não está bem, mas qualquer das formas, como é pouco e é só para mostrar, vou deixar assim. Convém ir dando assim a volta e ir ao para trás, porque, olhem, estão a ver, caça assim melhor o molhinho. Como chove, como chove. Senão, se andarmos só assim, não, é mais lento, não sai do sítio. E olhem aqui, estão a ver, este é o cribo, o cribozinho que tem em baixo é do mais grosso, convém ser do mais fininho. Que aperta mais e prensa, assim, aperta mais. Mas olhem, estão a ver, as peles e as píbedas ficam aqui em cima. E a gente vai tirando. Se quisermos passar todas outra vez, a gente passa. Estão a ver? Assim. Que eu passava, não passava, Paulo, 2 vezes passava. Eu tirava todas para um lado e depois no final voltava a passá-las todas, que era num instante que escorria ainda mais, não é? E aproveitávamos mais, como eu faço ali na máquina. E olhem. Estão a ver como é que fica? E olhem aqui esta panela. Que coisa mais rica. Molho mais lindo aqui está, olhem. Tem aqui a cortina fechada, não é? Para não vir a chuva. E olhem, vou começar então a enfrascar, vou mostrar assim alguns e depois pronto, é tudo igual. Tem ali outra panela e pronto. Olhem aqui, estão a ver as tampinhas, tudo sequinho, isso é importante. Os frascos não podem ter água, ou não devem, não é? Aqui só para eu pousar a colher, obrigada. Não, ele pode-se abrir a cortina, mas não vale a pena. Olha, estão sequinhas as tampas, estão a ver assim, pronto. Agora, vou pôr aqui de lado. Aqui tenho os frascos pequenos, vou fazer alguns, que os pequenos depois vão todos para a minha patroa. Assim. Tapar. Nunca... Pronto, assim. Sim, podes-me ligar essa, se faz favor. Tenho aqui sumo de limão, deste assim de compra. E eu vou colocar nos frascos grandes uma colher, 2 colheres, eu vou ver, 2 colheres de sumo de limão. Nos pequenos, só uma colher de sopa, assim. Estão a ver? Pronto, uma medida padrão. E em cada frasco, antes de colocar o molho, antes de começar aqui com o molhinho. Ai, não faz mal. Nem sei se ponho uma, se ponho 2. Eu vou passar uma. Estas são assim bem cheinhas, vou passar uma, senão é muito. É muito. Tenho aqui 15 ml de molho, de sumo de limão. Vou colocar uma. Pronto. É assim, pode ser 2, mas eu vou pôr uma. Não. Se quiseres, olha. Claro. Podes pôr uma colherzinha em cada. Já tinha 6 ou 7 frascos cheios. Anda lá então. Eu gosto de ouvir falar assim. Pronto, eu não fico nada... Mas é que nada chateada mesmo. E olhem, enquanto o Paulo enche ali o limãozinho. É uma cheia. Uma cheia. Chega, não se põe mais. Essas colheres... Não, sabes que essas coisas eu gosto de... Agora, que já tenho o limão, o sumo de limão em cada frasco, optei por colocar só uma colher, é gosto. Pronto, se quiserem pôr 2 é o mais indicado, mas uma já está ok. E vou começar aqui, olhem, a encher os nossos frasquinhos, deixamos assim, mais ou menos, aqui pela boca do frasco.
2 centímetros, é assim, mesmo pela boquinha do frasco aqui, não enchemos até cima e deixamos, eu mostro já. Assim. Bom, agora que já tenho aqui os frascos cheios, estes, vou fazer aqui em 2 ou 3 e depois é tudo igual. Com uma espátula, a espátula não pode ser de inox ou metal, convém ser de plástico ou um pauzinho, assim, pronto. Mas o mais indicado é uma espátulazinha de plástico, qualquer coisa, que seja assim de plástico, pronto, que dê para fazer isto. Em cada frasco fazemos isto assim, olha, que é para tirar o ar, isto ganha ar e a gente ao fazer assim, para um lado para o outro, não é mexer, é assim, olha, está quente, mas assim, olha, assim, que é para tirar o ar, vocês se virem ao fazer, sobe as bolinhas de ar, não é para estar aqui, mas pronto, assim. Também é no instante, olha. É só fazer isto. Faço assim. Tá. Tem que ser. Fazemos isto em todos os frascos. É importante fazer isto. É mesmo importante. Em qualquer conserva que a gente faça. Depois, a água que está na panela, que já está ali, já está a aquecer, o molho estando quente, a água tem que estar quente. Se o molho já estiver frio, a água tem que estar fria também, porque senão há um choque térmico e não é bom. Não é bom mesmo. Assim como, por exemplo, se tivesse ali água fria e colocasse os frascos assim com o molho quente, pode estourar, que é o mais provável, não é? Olha. Pronto, assim, já fiz nestes, agora vou colocar as tampas em cada um, mas antes de colocar a tampa, passamos, eu tenho aqui papel de cozinha mesmo com um bocadinho de vinagre e vou passar aqui na borda dos frascos. Estão a ver? Um paninho ou papel, passamos assim. Podemos colocar já a tampinha. As tampas convém ver que não tenham água, convém estar sequinhas. Assim, eu faço sempre assim, pronto. Agora cada um, mas é tal coisa, olha, nunca se me estragou assim, nunca se me estragou um frasco que seja. Porque faz diferença a gente seguir os passos direitinho. Já que estamos a fazer, vamos fazer bem feito, não é? Porque essa é a nossa saúde, é o dinheiro que a gente gasta, o tempo que a gente está a fazer. Se fizer para se estragar, não é? Valha-me Deus. Eu gosto muito de estar a fazer estas coisas, mas estar a fazer e ao fim não tirar proveito, não. Aqui na panela, olhem, vou colocar este paninho limpo no fundo, não estala, mas eu também é tal coisa, gosto de jogar pelo seguro. E vou juntar ali, onde é que eu pus o vinagre? Está aqui. Umas gotinhas de vinagre, que é para os frascos e a panela não ficar escura. E para os frascos também ficarem limpinhos. E vou já começar a colocar os frascos. Depois está a ficar.
Bom, e agora já tenho aqui esta primeira remessa, não é, de frascos. Depois que começa a ferver, contamos 40 minutos e deixamos estar os frascos a ferver 40 minutos. Isto nos frascos de 1 litro. Se for frascos de 500 ml, 35 minutos está ok. Aqui é 40, 45. Eu vou deixar estar 40 minutos. Mas pronto, estão a ver? Só vou contar o tempo quando começar a ferver. E tapamos. Aqui a gente tapa. E outra coisa que eu não sei se disse, os frascos têm que ficar cobertos e a água passar acima dos frascos. Não pode ficar as tampas a ver-se assim sem água. Estão a ver? Tem que cobrir e ainda passar um bocadinho acima com água. Bom, a primeira panela ali dos frascos já está um bom pedaço. Não é preciso deixar esperar assim tanto tempo. Aqui, depois que a gente desliga o lume, temos que deixar repousar aí uns 15 minutos. Por exemplo, eu estou aqui fora, se estivesse muito frio, eu não podia tirá-lo já. Tinha que esperar ainda mais um bocado, mas como está ok, não, porque senão eles se apanham assim um frio e estouram. Não é o caso, mas isto pronto, nunca é demais a gente dizer. Então, depois que desligamos o lume, deixamos repousar 15 minutos e depois pode-se tirar os frascos sem problema algum. Com cuidado, não é? Bem, isto é uma parte que é assim, é preciso ter mesmo cuidado, ter uma pecinha. Isto agora vende, mesmo em Portugal, penso que até nas lojas dos chineses e pronto. Online, nessas coisas já se encontra estas pinças, porque é muito importante por causa de um frasco destes, da maneira que sai dali, é assim, é uma bomba, pode-se dizer. Depois que a gente retira os frascos, deixa-se repousar, como eu já partilhei em outras conservas, no mínimo 24 horas. Não mexer, deixar estar para ser assim, para o vácuo fazer devidamente. Porque o vácuo, não é? E para depois conservar como deve ser, não é só a tampinha ir para baixo, não é uma ideia errada também, não é só isso. É o tempo que a gente deixa estar aqui na panela, porque eu se pusesse aqui os frascos 5 minutos e os tirasse, a tampinha ia logo abaixo, mas não é assim que funciona. E é porque às vezes a tampinha desceu, não se estraga, não é assim. Cada coisa tem o seu tempo, pronto. Às vezes pode, mas nunca me estragou, acontece, é sorte nunca se estragar, mas lá vem o dia em que tudo vai. É que é mesmo isso, sabem? Olhem que coisa mais linda que está. Olhem. Mas isto... da maneira que eu os trato, não é? Mas meu amigo. Mas também depois nota-se na panela. Isso é. Eu já fiz essa massa. Yeah. Que horas é que foi este? Que horas eram? É às 7h25. Não. Menos um quarto, isso não foi. Ai, que susto. Bom, e já estamos aqui, dia seguinte. São agora... Acabou de dar 1h da tarde. E olhem, eu estou aqui à beira do molhinho, não é? Estão aqui os frascos todos. Isto aqui, estes frascos, eu ontem foi 3 cestos, não é? De tomate, por isso foi como a semana passada, são mais ou menos, mais quilo, menos quilo, 75 quilos de tomate. Está aqui. Eu vou pegar num frasco, como partilhei com vocês, gosto de esperar mesmo assim um dia completo, ou seja, 24 horas. O mínimo que se deve esperar para mexer nos frascos são 12 horas.
Qualquer das formas, vou pegar agora aqui num frasquinho para partilhar com vocês. E pronto, e penso que disse tudo, não é, no vídeo. Acaba que não foi um vídeo curto, mas foi um vídeo só dedicado a isto. Eu penso que falei em tudo, não é? Porque depois há sempre alguma dúvida e eu prefiro assim do que, pronto, as coisas não se fazem em minutos, não é? Já aqui a gente reduz muito, são horas, e então as coisas não são feitas em minutos e eu pessoalmente, pronto, gosto de ver e perceber e entender, espero que também o tenha feito, está aqui, pronto, para quem tiver alguma dúvida. Como viram, muito simples, mas é assim que eu faço o molho de tomate. Vou deixar na descrição do vídeo as quantidades de tudo que vocês viram. Vou deixar para 5 kg de tomate, mais ou menos. Acaba que nem é preciso, não é? Mas pronto, vamos ver. Eu vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo. Em relação ao limão, eu nos da semana passada coloquei 2 colheres de limão, mas era outra colher de sopa. Esta aqui, assim, fica bem a medida, eu acho que os 15 ml, pronto, digamos, chega. Não é preciso mais, pronto, não é preciso mais. Nos da semana passada eu pus 2 colheres. Agora que eu também depois fiquei na dúvida, se for 2 de chá ou se foi uma de sopa. Pronto, não sei. Agora, pronto. De qualquer das formas, 1 colher é suficiente, pela quantidade, não é, que a gente vê. Nos de frascos de meio litro, meia colherzinha, mais coisa, menos coisa, pronto, menos não convém, não é? Por aí. Pronto, é isso então. Vou então mostrar, olha, então assim os frasquinhos, só vou pegar neste, logo à noite é que os vamos arrumar. Tenho aqui também tudo para guardar, está tudo lavadinho, ainda ficou tudo lavado aqui para não ficar as marcas. E pronto, e é assim, só que é que preciso dar mais um jeitinho, os fogões ainda estavam muito quentes. Mas é assim, olhem, espero que tenham gostado. Outra coisa, eu estou a gravar, eu gravei ontem à noite, com o que é que eu faço com a água que sobrou do tomate, não é? Eu estou a tentar fazer vinagre, não é nada difícil, mas vamos ver se dá certo. Se não me dá certo, depois eu vou dizer, se não der certo, eu vou partilhar aqui com vocês que não me deu certo e pronto. Se der, partilho com vocês como fiz, que é muito simples, nem é quase, basta escrito. Mas pronto, olhem, espero muito que tenham gostado. Alguma dúvida, deixem-me nos comentários. Eu penso que se tudo que eu disse penso que não deixa assim dúvidas, não é? Qualquer das formas, deixem-me aqui nos comentários. Espero muito que tenham gostado. E é isso. Um beijinho muito grande, muito obrigada a todos pelo carinho, por estarem aqui. E vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!